Olá, namastê, como vai? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. A essa altura, você já deve saber que a gente fala de revolução de si. É esse processo da consciência voltar a ser o que ela verdadeiramente é. A partir de técnicas, estudos, práticas, a partir de um projeto que você adquire para você, um compromisso que a gente assume de tornarmos-nos aquele ser luminoso, consciente, lúcido, feliz, em paz e sem sofrimento, que é, na verdade, o que todos nós buscamos. E aí você me pergunta, Guilherme, o que isso tem a ver com a sua viagem todo ano para a Índia? Por que é que a gente vai para lá todo ano? Bom, é para isso que eu quero lhes dar as boas-vindas para o roteiro da nossa viagem cultural e peregrinatória da Revolução de Si, Índia 2019, o Néctar de Sabedoria dos Mestres do Sul. No meio dessa convulsão e compulsão social que a gente vive hoje, nesse desespero por encontrar o nosso lugar, a Revolução de Si aparece como uma resposta consciente e consistente para fornecer isso para nós. Mas por que isso tem a ver com a Índia? Bem, porque a Revolução de Si, além de ser um sistema prático para causar em nós esse despertar e essa mudança, e também que ela dependa desse incômodo, desse abalo das nossas estruturas externas, ela não é uma coisa exatamente nova. A Revolução de Si, na verdade, é um ressignificar, é uma restauração dos grandes caminhos e grandes verdades sistematicamente ensinados para nós por mestres das mais diversas tradições. E então, o que nós vamos fazer dessa vez é mostrar, como temos mostrado já há vários anos, como é que, a partir das tradições multimilenares dos grandes mestres da Índia, podemos executar em nós esse processo de sair desse lugar de fricção, desse lugar de autoflagelo, desse lugar de sofrimento e encontrar um lugar onde estamos em paz no nosso próprio eixo, em que nos tornamos não uma outra coisa, não uma outra pessoa, mas nós mesmos. Para isso, nós vamos para o sul da Índia, conhecer uma outra Índia, com outros costumes, outro jeito de expressar sua religião, sua fé, e ainda assim, com uma mesma tradição, um mesmo yoga, uma mesma prática, um mesmo caminho científico para desvelar quem nós somos de fato. E nós vamos começar essa viagem de uma forma muito especial. Assim como no nosso roteiro do norte, a gente vai começar voltando no tempo. Nós vamos chegar em Mumbai, uma das maiores cidades do mundo, uma das metrópoles mais agitadas, mais plurais, mais diversas, que tem ao mesmo tempo favelas gigantescas, como naquele filme Quem Quer Ser o Milionário, como arranha-céus imensos. Mas não é disso que a gente está atrás ali. Apesar de esse mergulho na diversidade, na pluralidade da Índia fazer parte do nosso roteiro, o que nós vamos buscar em Mumbai não é só chegar, é encontrar a porta de entrada não no passado, mas em um dos exemplos de paz e de amor mais bonitos da nossa história. E isso vai acontecer na personalidade de Mohandas Charan Gandhi, nosso Mahatma Gandhi. A gente vai no Mani Bhavan, a casa em que ele viveu. Foi ali em que ele pensou a Satyagraha, foi ali em que ele pensou em construir a paz para construir a liberdade da Índia. Foi ali que, através da não violência, ele pensou em construir uma nação. E é a partir deste exemplo, que abala as nossas estruturas, que nos aponta um caminho sólido para, neste nosso século XXI, pensarmos em ética e transformação, que vamos despontar a nossa jornada rumo a milênios atrás, encontrando as moradas dos grandes mestres de outrora e de agora. Também em Mumbai vamos conhecer outras partes dessa multiculturalidade indiana. Vamos ver o zoroastrismo, uma das religiões mais antigas da Terra e base para as religiões monoteístas que a gente tem hoje. Nós vamos conhecer também bastante sobre o jainismo e de lá nós vamos partir para o nosso próximo destino, Aurangabad. Ali sim nós vamos mergulhar no passado e vamos conhecer as cavernas de Ellora e de Ajanta. Ellora e Ajanta são patrimônios culturais da humanidade, mas mais do que isso, são templos onde a arte, a fé, a capacidade de introspecção e de mergulho na consciência tomaram forma na pedra. As cavernas são artificiais, foram escavadas por artesãos incontáveis que fizeram um trabalho na pedra maravilhoso.
nas cavernas de Ellora, nosso primeiro destino, vamos ver num mesmo sítio arqueológico templos hindus, como o grande templo de Kailasha Mandir, um dos mais bonitos templos hindus tradicionais da Idade Média, e o maior bloco monolítico esculpido da humanidade. Ali nós teremos aulas sobre o hinduísmo, o brahmanismo antigo, o hinduísmo tradicional e as práticas meditativas e introspectivas que acompanham os hindus. Também ali veremos os templos antigos jainistas e as cavernas budistas dos templos que começaram com essa tradição de escavar a pedra para fazer mosteiros, templos e santuários. No dia seguinte nós vamos para Ajanta. Esse belíssimo lugar de tirar o fôlego, escavado na escarpa de um vale, tem em si inúmeros monastérios e templos escavados por monges budistas há mais de 2000 anos. Ali a gente consegue observar as pinturas feitas no estilo de afrescos, com pedras semi-preciosas retratando a vida do Buda, dos Bodhisattvas, o caminho para a iluminação. Pense em 2000 anos, esses lugares sendo habitados por grandes mestres cuja única preocupação era realizar em si e nas pessoas esta revolução da consciência que nos livra de todo sofrimento. Perdidos nas florestas, eles foram redescobertos pelos britânicos. Graças a isso, vamos poder visitar esse lugar fantástico. E de lá nós vamos para Cochin, ou Kochi, uma das capitais culturais do sul da Índia, ali no estado de Kerala, um dos lugares em que os portugueses primeiro chegaram, pertinho de Calicut, a famosa cidade em que Vasco da Gama aportou. De lá estabeleceu toda a cultura de intercâmbio entre Índia e Ocidente Europeu. Nós vamos visitar o túmulo do Vasco da Gama, vamos conhecer o Kathakali, o tradicional teatro em gestos, muito parecido com a linguagem de sinais e que conta os épicos da religião hindu tradicional do sul. Nós vamos mergulhar nas práticas não violentas do jainismo e entender como isso pode operar transformações em nós para que apaziguemos aqueles estados de fricção e convulsão em nossos próprios corações. E de lá nós vamos para Kaladi, onde nasceu uma das mentes mais brilhantes da história humana, Sri Adi Shankaracharya, o grande organizador do hinduísmo moderno e o grande mestre do Advaita Vedanta. Ele diz simplesmente que toda a luz, toda a iluminação, toda a paz e tranquilidade que você busca não está em você, ela é você. Só que um véu de ilusão, Maya, impede de você perceber isso. O ato de desvelar-se da ilusão é encontrar-se na unidade perfeita daquilo que você é em última instância. Nós seguimos para Periyar, um santuário nas florestas tropicais da Índia, onde poderemos conhecer o famoso Kalaripayato, a mãe das artes marciais, os hospitais ayurvédicos, os lugares que refugiam tigres, elefantes e outros animais silvestres. E então, nós seguimos para os profundos mergulhos na consciência que faremos em nossa jornada da revolução de si, seguindo para Chennai. A antiga Madras, uma das capitais culturais da Índia, hoje chamada Chennai, foi um dos lugares mais férteis para a pesquisa, o estudo e a prática da espiritualidade desde os tempos antigos. Ali nós conheceremos o Shivaísmo do sul da Índia, o Shaiva Siddhanta e também os caminhos não dualistas. Vamos entender como o divino se manifesta em nós e em toda parte. Vamos conhecer os lugares em que esta religião é pregada e praticada das formas mais intensas desde tempos imemoriais. E vamos conhecer também o cristianismo na Índia, porque é ali, em Chennai, em que está enterrado um dos 12 apóstolos de Jesus, São Tomé. Visitaremos seu túmulo, sua igreja, e teremos um momento para entender como o cristianismo funciona na Índia, com todos os seus maneirismos, cores e diferenças em que colocam Nossa Senhora de Sari e Jesus em pé em cima de uma flor de lótus. Também em Chennai conheceremos o trabalho da Sociedade Teosófica, certamente um dos lugares que mais influenciou a gente aqui no Ocidente para entender espiritualidade, para buscar a transformação espiritual e para tentar fazer uma conversa entre religião e ciência ou um resgate do sagrado nessas épocas materialistas. Vamos conhecer o lugar em Adyar, onde Madame Petrona Blavatsky, essa personagem icônica do século XIX, junto com o Coronel Olcott e outros grandes personagens como Annie Besant, Leadbeater e tantos outros, fundamentaram essa tradição espiritual, filosófica e organizacional que abalou as estruturas da Índia e do mundo todo. E depois da Sociedade Teosófica, vamos visitar o Vasanta Vihar, para conhecer de perto o trabalho de um dos seres humanos mais geniais, mais brilhantes e certamente, na minha opinião, o pensador mais original do nosso último século. Estamos falando de Jiddu Krishnamurti, alguém que falava de desenvolver um contato pessoal e direto com a verdade que não dependesse de religiões,
mestres, dogmas, formas, ensinamentos, filosofias, mas simples e puramente de um mergulho sincero que fizéssemos em nossos próprios corações, onde reside essa base insondável da verdade que é pura, libertadora e transformadora. Vamos passar um dia adorável ali, trabalhando o Jnana Yoga, o caminho da libertação do sofrimento pelo conhecimento, o conhecimento da verdade em si e no mundo. E de lá nós seguiremos para uma das joias da coroa de nossa viagem, a cidade de Tiruvannamalai, onde imponente encontra-se a montanha de Arunachala, Shiva como o Senhor do mundo na forma de uma grande montanha. Montanha esta que teve como moradores santos, mestres e buscadores das mais diversas tradições do hinduísmo e de outros caminhos, e que em nosso último século teve como grande representante, como grande morador e como grande mestre, uma das figuras de sorriso mais gentil, de olhar mais penetrante e de realização espiritual mais profunda que a gente pode imaginar. Estamos falando do Bhagavan Shri Ramana Maharishi, a joia do Advaita Vedanta. Ali nós vamos ficar dentro do Ramanashram, o ashram erigido por seus discípulos ainda quando o Bhagavan estava vivo, com atividades que levam desde meditações silenciosas para a investigação de quem somos nós, até a recitação de textos védicos tradicionais. Vamos buscar a realização deste trabalho minucioso de investigar quem sou eu, a chave do Mahayoga de Shri Ramana Maharishi. Quem sou eu? Depois de todas as prerrogativas, de todos os pressupostos, de todos os dogmas, de todas as etiquetas que colocam em nós, quem somos nós? Em 4 dias de vivência dentro deste ashram, que é verdadeiramente um oásis, neste deserto de amor, nesse deserto de verdade, nesse deserto de paz, ali encontramos esse remanso, essa beleza e essa potência, assomada a vários e vários ascetas que ainda residem nos arredores de Tiruvannamalai, perto do templo de Arunachaleshvara e nas várias cavernas que tem em volta da montanha e dentro dela, feitas como templos para meditação de buscadores sinceros. Depois desse intenso processo de revolvermos-nos a nós mesmos, seguiremos para Mahabalipuram e Kanchipuram. Kanchipuram é uma das mais famosas cidades santuários hindus, tendo ali os templos que são reportados a terem tido a presença dos próprios deuses na terra. Você não precisa acreditar nisso, mas pode acreditar que ali existe uma força intensa de prática, de fé e de busca. Em templos que imitam a estrutura do corpo humano e que entronizam em seu Sanctus Sanctorum a fé, a prática, o conhecimento e os saberes de milhares de anos de tradição. Você pode deleitar-se com esse bálsamo de sabedoria e com esse mergulho em uma cultura que é tão diferente, mas ao mesmo tempo tão similar à nossa, tão parte de nós. E aí a gente segue para Mahabalipuram. Em Mahabalipuram, além de belíssimos templos esculpidos em regiões praianas e em outros santuários da natureza, retratando os épicos dos deuses, dos Puranas, do Mahabharata e outros grandes textos, retratando essa grande investigação da busca do ser humano pela libertação de todos os sofrimentos, temos um cenário natural lindíssimo, um lugar para repousarmos, realizarmos nossas práticas mais profundas e avançarmos em tudo aquilo que aprendemos. Temos um momento de repouso, de reflexão, para então retornarmos ao Brasil. Em um mundo tão cheio de conflitos e tão preocupado com a superficialidade, com o aumento da velocidade em tudo, como é esse que a gente tem vivido, se torna quase que um ato de bondade para com você e para com o mundo, com a natureza que te deu essa vida, essa oportunidade, te nutriu, o ato de revolver, de voltar para dentro e silenciar. É a partir desse silêncio que damos condição de fazer desvelar em nós aquela paz e aquelas verdades que estamos em busca, e é a partir desse esforço que nos tornamos quem somos e damos condição das pessoas ao nosso redor de também serem mais autênticas, vivas e verdadeiras. Nesse sentido, peregrinar se torna um desses atos inteligentes para criar respostas contemplativas, profundas e verdadeiras sobre como nos tornarmos a paz, a felicidade, a alegria e sabedoria
que buscávamos fora, dentro de nós. E é por isso que nesse projeto de fazer da Revolução de Si uma realidade viável para todos nós, nós vamos para a Índia. Não porque é só lá que esse trabalho e esse processo aconteça, mas é porque saindo do nosso meio, do nosso confortinho, conhecendo uma cultura tão diversa que mexe conosco a partir de suas belezas e de suas feiuras, de sua antiguidade e de sua contemporaneidade, nós, saindo do meio circunscrito do nosso ego, nos expandimos para nos tornar quem somos. E aí, faço minhas as palavras de Sai Baba. Quando a peregrinação termina e nós encontramos o objetivo, percebemos que a divindade que buscávamos estava o tempo todo dentro de nós, ao redor de nós, junto a nós e ao nosso lado. Espero encontrá-lo e encontrá-la conosco em janeiro de 2019 para partir conosco nessa jornada profunda, verdadeira e sincera, para que a gente possa realizar o maior ideal da Revolução de Si. Até 2019, em nossa viagem em que sorveremos juntos o néctar da sabedoria dos Mestres do Sul. Namastê!